Graça e paz em nome de Jesus. O tema da nossa meditação hoje é vencendo as aflições. Se podemos dar um tema, uma palavra para os dias que vivemos, essa palavra seria aflições. O mundo está aflito, as pessoas estão aflitas. O que é aflição? Algo que causa dor, que causa sofrimento. Podemos usar como sinônimos de aflição sofrimento, calamidade, dor, miséria, angústia, perigo, dificuldade, pesar, desgraça. Essa palavra, ela abrange um estado emocional, físico, espiritual, que leva as pessoas a viverem uma vida aquém aquela que Deus quer proporcionar para nós. E a aflição, ela causa medo, ansiedade, estresse, depressão. É impressionante como a gente vê os quadros, os diagnósticos dos médicos nos dias de hoje. A pessoa teve ali um piripaque, faz os exames e chega-se à conclusão: ansiedade, causada por aflição, muitas vezes no corpo, muitas vezes na alma e muitas vezes no espírito. E hoje, então, nós vamos aprender com uma mulher que estava numa situação de aflição muito grande. Nós vamos ver o que essa mulher fez para vencer as aflições. Quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. E é interessante que Jesus ele estava no meio de religiosos. Enquanto os religiosos judeus iam até Jesus para condená-lo, os gentios iam até ele procurando socorro. Gentio é aquele que não é judeu, não faz parte da linhagem judaica. Esses gentios eram considerados pelos judeus como pessoas imundas, sujas. Até eram chamados de cães. A aversão daquele povo judeu religioso para com os gentios era enorme, havia uma separação grande entre eles. E o nosso Senhor Jesus, ele vem e quebra isso também. Agora, Deus, que era específico, um Deus daquele povo, o povo judeu, agora se manifesta a todos os povos, até aos gentios. Então vamos olhar nesse texto, olhar uma situação muito difícil vivida por uma mãe, uma mulher que não era judia. E o que ela fez para vencer essa aflição? Nós podemos pegar esses princípios e aplicar nas nossas vidas. Mateus capítulo 15, verso 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. É interessante ver que o nosso Jesus, ele era um homem que movimentava-se muito. Ele não ficava num lugar por muito tempo, ele ia, anunciava o evangelho, as boas notícias, ele curava toda sorte de enfermidades. Na continuidade desse texto nós vamos ver Jesus fazendo isso. As pessoas convidavam Jesus para ficar ali, mas ele falava: não, eu tenho outras cidades. E o evangelho ia sendo anunciado pela boca do próprio Senhor Jesus. Nós vemos o primeiro ponto da nossa mensagem, a mulher, essa mulher que nós vamos ver o que ela estava passando, ela estava consciente, ela tem clareza da situação. O verso 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia, ou seja, ela não era do povo de Deus, que viera daquelas regiões, clamava.
Ela estava clamando, ela estava pedindo por socorro. Ela estava consciente da situação dela. E a primeira coisa dentro desse povo, desse ponto da consciência dela, a gente vê que ela discerniu a pessoa de Jesus. Ela vai até Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconhece, o texto não fala, mas certamente ela ouviu falar de Jesus, da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, dos milagres que Jesus estava fazendo, e ela chega até Jesus com a compreensão, com a consciência clara de que não era simplesmente um judeu, de que não era simplesmente um mestre, um rabino, mas era Senhor, dono. E ela fala, filho de Davi. Ela tem a consciência clara de que aquele mestre, aquele Senhor, é da linhagem de Davi. Quando nós conhecemos lá no Antigo Testamento a promessa de que viria um da linhagem de Davi, a gente entende que essa mulher tinha uma compreensão da pessoa de Jesus, sendo descendente de Davi. E ela clama, e ela pede socorro para ele. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante, amados, que ela pede compaixão sobre a vida dela, mas o problema que ela está vivendo não é com ela diretamente, mas a filha dela, logicamente que aflige a ela diretamente também. Mas ela fala assim, tem compaixão de mim, ou seja, olha para mim, eu estou com uma aflição tremenda. E aí, ela então também mostra que ela está consciente, ela discerne a situação da filha. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Para ter essa compreensão, ela precisa ter um pouco de conhecimento a nível espiritual. Porque senão ela chegaria e falava, minha filha está doente, minha filha está enferma, não sei o que está acontecendo, mas ela tem clareza. Muitas vezes nos falta isso. Muitas vezes estamos aflitos e nem sabemos a fonte, o motivo, a razão, o porquê da nossa aflição. Mas ela tinha essa consciência. Ela olhou para Jesus e ela soube que ele resolveria o problema dela. Ela clama. E ela também sabe a situação que a filha está vivendo, horrivelmente endemoniada. Com uma ideia, com uma consciência dessa, o que ela ia fazer? Vai buscar médico? Remédios? Não existe. Tem que ser algo sobrenatural para eliminar aquela aflição no coração daquela mulher. Então ela estava consciente da sua situação. Muitas pessoas floreiam, não é bem assim, eu estou mal, mas não estou tão mal assim, a minha família está assim, mas não é tão mal, e fica se enganando, e não tem essa consciência da real situação. Segundo ponto, essa mulher, diante dessa situação, ela está determinada. Primeiro ponto, a mulher estava consciente. Segundo ponto, a mulher estava determinada. Ela não desiste diante dos obstáculos. E a gente vê aqui como primeiro obstáculo, no verso 23, o silêncio de Jesus. Ela chega, conta a situação, chama Jesus de Senhor, pede para Jesus ter compaixão dela. Verso 23 diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Ficou em silêncio. O segundo obstáculo que a gente vê é o desprezo dos discípulos de Jesus. Seguindo a leitura. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Se parasse aqui eu ia imaginar. Rogaram para Jesus atender, não é? Mas não foi isso. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos estavam incomodados. Aquela mulher estava
persistentemente clamando atrás deles. Jesus, manda ela embora, está enchendo a paciência nossa aqui. Um obstáculo, desprezo dos próprios discípulos de Jesus. E em terceiro lugar, a gente vê como obstáculo a própria resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu-lhe: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só essa palavra de Jesus, eu creio que muitos baixariam a cabeça, tá bom. E sairia murmurando, tá vendo? Fala que é de Deus. Vim aqui pedir socorro. Minha filha está nessa condição. Primeiro nem falou nada, ficou quieto. E esses seguidores, então, me mandaram embora, me expulsaram. E depois o próprio Jesus fala que não veio para me atender, veio só para atender o pessoal da raça dele. Mas não foi isso que ela fez. Ela continuou, ela perseverou. Olha o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que coisa linda. Queridos, é uma oração que ela está fazendo, é um pedido que ela está fazendo. Oração curtinha. O próprio Senhor Jesus falou que quando a gente ora, a gente não é para ficar, falando um monte de coisa, pensando que pelo falar muito, Deus é Senhor, socorre-me. É uma oração humilde. É uma oração que havia desespero por causa do tamanho da aflição. Ela veio e adorou o Senhor. Mesmo diante daquela palavra de Jesus, aparentemente negando acolhimento, ela continuou. Eu vejo aqui, amados, um momento em que Jesus, isso acontece conosco também, aquele momento de espera, aquele momento que parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor, aquele momento que parece que Deus está falando, não vou te socorrer. É um momento vital para alcançarmos o milagre, para alcançarmos a resposta para a nossa aflição. Não é um momento de desanimar, é um momento de adorar, é um momento de insistir com o Senhor, falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra. E eu me lembro agora da situação de Jacó, o irmão vindo na cabeça dele para aniquilá-lo, matá-lo. E ele tem no Vale de Jaboque aquele encontro com um anjo, que eu creio que é o próprio Senhor Jesus, e ele agarra-se ao anjo e fala: enquanto o Senhor não me abençoar, não vou soltar. Queridos, esse momento de angústia, onde tudo se fecha diante de nós, o nosso Deus está ali presente, esperando para ver qual é a nossa postura em fé. Essa mulher, ela estava determinada a resolver o seu problema. Então, primeiro ponto, a mulher estava consciente. Segundo, estava determinada. E o quarto ponto, a mulher estava confiante. Diante de tudo isso, a mulher não ficou abalada, não desanimou, não deixou para depois, não foi embora. Ela continua confiante, ela insiste, porque ela acredita que irá obter a solução para a sua aflição. Porque quem não acredita, já nesse momento cai fora. Ela tem convicção de que Jesus vai resolver o problema, vai resolver a sua aflição. Olha o verso 25. Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela aproxima-se, ela ajoelha, outro texto fala que ela se ajoelhou e implorou. A palavra adorar é prostrar-se diante. Ela continua confiante. E Jesus então dá uma resposta. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que coisa!
Jesus ficou em silêncio. Jesus disse que ele veio para determinado povo, o povo seu, o povo judeu. E agora, categoricamente, Jesus diz que não é bom pegar daquilo que é para os filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não sei se você percebe, amados, mas para obtermos a solução para o nosso problema, o nosso desespero, a nossa aflição, há um caminho a ser trilhado. E nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Os obstáculos vêm, mas não para que haja desistência, é para a gente provar para a gente mesmo que a gente confia, que a gente está ciente de que é problema, é dificuldade e que Deus, na pessoa de Jesus, tem poder para trazer a libertação, a cura, o milagre. Insistir, continuar firme. E agora nós vamos ver a humildade dessa mulher, dentro dessa parte da confiança, e a sabedoria dela. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Ela não foi contra. Jesus, o Senhor está aqui, tá. Sim, Senhor. Ela concordou com aquilo que Jesus falou. Porém, olha a sabedoria. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a humildade dessa mulher. Nem que seja uma migalha, Senhor. Eu preciso. O cachorrinho está ali, ele não senta à mesa, mas as migalhas que caem, ele aproveita. Ela se coloca no lugar dela. Ela não reclama nada, a não ser poder comer das migalhas. Ela tem consciência clara. Eu vou comer dessa migalha. E aí então acontece aquilo que ela estava esperando. Eu quero usar como conclusão. Vamos relembrar um pouco. A mulher tem uma filha endemoniada. O que é isso? O demônio possui a filha, incorpora-se na filha. Você pode imaginar que tragédia, que situação familiar, ter alguém ali possesso de demônios. E ela vai até Jesus e ela tem uma consciência clara da situação, ela tem uma consciência clara de que Jesus é a pessoa que vai resolver o problema dela. Ela não ameniza em nada. E essa mulher está determinada, ela enfrenta a oposição e ela está confiante. E como que termina essa história? O verso 28. Jesus reconhece a fé dessa mulher. Então eu posso afirmar categoricamente que o que levou essa mulher a ter esse posicionamento foi a sua fé. Mais uma vez, amados, olhando os evangelhos, nós percebemos que a fé é um instrumento pelo qual Deus nos capacita a conquistar aquilo que necessitamos, a nos ver livres das aflições. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Em toda essa situação, Jesus percebeu, e Jesus sabe de tudo, que o que estava impulsionando aquela mulher a toda aquela atitude era a fé que ela tinha no coração. Ela cria. Ela foi ali não numa tentativa desesperadora de que se der certo, Deus, se não der, tudo bem. Ela tinha convicção clara, fé é isso. É ver as coisas que eu espero que vá acontecer, crendo que vai acontecer. Aquela mulher já foi convicta de que esse encontro com Jesus iria gerar a cura e a libertação da filha dela. A fé, ela não é se der certo, se Deus quiser. A fé é convicção, vai dar certo sim.
Eu vou conseguir sim. Essa aflição vai me deixar. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Não é que a gente fica falando assim para Deus, se for da tua vontade, Senhor, não é? Eu não acho errado orar assim. Mas a fé nos leva a um posicionamento como dessa mulher, que daí o próprio Deus, o próprio Jesus fala assim, tá bom, seja feito contigo o que queres. O que ela queria? A libertação, a cura da filha. O desejo é do coração dela, e essa fé leva ela até Jesus, e Jesus, reconhecendo essa fé, fala assim, tá bom. Vai ser feito dessa maneira. Que coisa tremenda, amados. Se nós entendêssemos o poder da fé, tudo muda. E para terminar aqui, diz, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Desde aquele momento. É lógico que o poder é de Deus, mas a fé é da mulher. A fé é da mulher. Que coisa tremenda, ela alcançou. Por quê? Porque ela tinha uma compreensão clara de tudo aquilo que estava envolvendo a sua aflição. Ela estava determinada, eu vou alcançar isso. Ela estava confiante. Ela não chega para Jesus e fala, Jesus, se o Senhor tiver um tempo, Jesus, se o Senhor achar por bem, Jesus, se o Senhor... Não. Eu quero a minha filha curada. Eu quero a minha filha sã. Você acha que essa é a vontade de Deus para com a filha da mulher ou não? Você acha que Deus se alegra a ver uma pessoa endemoniada ou uma pessoa enferma, ou uma pessoa estressada, deturpada mentalmente, ou seja lá o que for? Não. Deus, Ele só quer achar no nosso coração fé. A mãe, ela obteve o que ela desejava no coração dela. A sua filha foi liberta. A sua filha foi curada. Quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Primeiro lugar, vá até Jesus. Ah, mas obstáculo, mas não sei o que tem. Vá até Jesus. Ah, mas meus familiares, as pessoas, não sei o que tem. Vá até Jesus. É Ele. É Ele que tem o poder. Amém. Vá até Jesus. O diabo, ele vai levantar inúmeros obstáculos para fazer você desistir, desanimar. Continue com os olhos firmes. Vá até Jesus. Segunda coisa, conte sua aflição para Jesus. Muitas vezes na nossa oração, na nossa conversa, a gente fala de tudo, de todos, mas muitas vezes a gente deixa de contar para Jesus qual é a nossa real situação. Então temos que ter uma consciência. Olha, está acontecendo isso comigo. Olha, meu coração está assim. Conta tudo. Muitas vezes tem pessoas que são abertas para contar tudo para o vizinho, para o parente, para o pastor, para o amigo, mas não têm a consciência da necessidade de contar a aflição para Jesus. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, está difícil. Jesus, eu estou entrando em desespero. Queridos, assim como a gente colocou esse tema vencendo as aflições, nós podemos colocar tudo aqui, vencendo o medo, vencendo o estresse, vencendo tudo. Se a gente tomar esses passos, chega diante dele, fala. Hoje em dia a religiosidade parece que se eu falar o meu problema, a minha aflição, vão pensar que eu não tenho fé, Não! Ter fé nos leva a Jesus e nos leva a contar tudo para Ele. Fala para Ele. Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está a sua vida de fé? Como é que está a sua vida relacional?
no casamento, na família, na igreja, com amigos, parentes. Como é que você está? Fala para Ele. E pede, Senhor, socorre-me. Queridos, a gente muitas vezes pensa que é a gente que vai resolver, e não é, é Ele. Não é a mulher que vai sair daqui agora, está vendo? Eu sou uma mulher de fé. Alguém precisa, venha falar comigo. Não, é Jesus. É Jesus quem tem o poder, é Jesus quem dá a última palavra. Em terceiro lugar, esteja determinado a receber vitória, mesmo enfrentando obstáculos. Hoje em dia as pessoas não sei o que acontece, qualquer coisinha, não vão mais. Não deu certo. Não vou parar por aqui. Queridos, o obstáculo vem para a gente pular, para a gente vencer, não para nos derrotar. Jesus lá na cruz do Calvário, enquanto o inferno todo pensava que estava aniquilando o Salvador, o terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, que é maior obstáculo que a morte. O nosso Jesus, Ele venceu o obstáculo. E Ele nos chama a vencer juntos. Os obstáculos fazem parte da nossa vida. Não tem como alcançar vitória se não tiver obstáculos. Não precisa haver fé se não tiver obstáculos. E a gente começa a nossa carreira, o obstáculo é de 10 centímetros, e você pula, aumenta a fé, e você vai conquistando 2 metros de altura, 100 metros de altura, a fé leva você, impulsiona você, e a gente vence esses obstáculos. Não desanime. Em quarto lugar, tenha fé. Creia, acredite, e você receberá vitória sobre suas aflições. Qual é a aflição que está batendo a porta? Qual é a aflição que tem tirado o teu sono? Qual é a aflição que tem gerado medo no seu coração e estresse na sua alma? Qual é aquilo que você está querendo apresentar diante de Deus? Ele vai te dar a vitória. Irmãos, um grande homem de Deus, ele dizia assim: ter fé não é somente crer que Deus pode. Ter fé é crer que Deus quer. Eu fiquei pensando nessa frase. Eu falei assim, sabe que quando a gente pergunta para as pessoas, você crê que Deus pode? Qual é a resposta? Sim, Deus pode. Sim, Deus pode. A gente crê nisso. Agora, a fé nos leva a acreditar que Deus quer aquilo. Essa mulher, quando ela foi até Jesus, ela sabia, ela tinha fé que Deus queria libertar a filha. Estou orando por um familiar para salvação. Deus quer salvá-lo? Deus quer. Amém. Então, a fé que a gente determina, muitas vezes, né? Eu creio que o Senhor pode salvar meu parente. Mas muitas vezes a gente fica meio, não é? Será que Deus quer? Então, a fé nos leva a acreditar que Deus pode e que Deus quer. E quando a gente exercita a fé, amados, Deus fica feliz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus eu preciso exercitar a fé. Eu fico imaginando assim, Deus olhando para as nossas vidas, esperando que diante dos obstáculos, das aflições, a gente exercite a fé. E Ele fala assim, olha, estou feliz com você, meu filho. E Ele realiza aquilo que a gente colocou diante dEle como nossa aflição. Nossa grande arma para vencer nossas aflições é a nossa fé em Jesus Cristo.
E Jesus perguntou: será que eu vou achar fé na terra? As pessoas estão deixando de crer. Acreditam na sua força, na sua capacidade. Mas são poucos aqueles que continuam acreditando que tudo é possível para Deus. Continuam acreditando que tudo é possível àquele que crê. Eu fico imaginando o retorno dessa mulher, vendo a filhinha totalmente liberta. Eu vejo essa mulher falando: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vejo essa mulher adorando, louvando, agradecendo o Senhor pela cura, pela libertação. Existem áreas em nossas vidas que são áreas de conflitos, áreas de aflições. Vamos entrar hoje nas 24 horas de oração. Que tal se fizermos isso? Ao entrar no nosso lugar de oração, a gente entender que a gente está indo até Jesus. Antes de interceder, contar a nossa aflição. E eu vejo claramente os pedidos ali como pessoas colocando a sua aflição. É a enfermidade, é pedido de salvação, é pedido do emprego, aflição, aquilo que está afligindo o coração. E aí então a gente vai começar nessa batalha, apresentando tudo diante de Jesus. E os obstáculos, quando virem, a gente vai continuar falando: Jesus socorre, Jesus socorre, Jesus socorre. E crendo que Jesus vai falar assim para a gente: olha, sua fé é grande, hein? Faça como você quer. E naquele momento, a gente vai obter o livramento e a cura. Amém. Em nome de Jesus. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os teus olhos. Pai, que história maravilhosa, Senhor. Que história fantástica, onde o Teu Espírito colocou aqui para meditarmos nesta manhã. Senhor Deus, queremos estar conscientes de toda a situação em que vivemos, papai. Não queremos, Senhor Deus, fantasiar nada. Não queremos imaginar nada, Senhor Deus. Queremos ter essa clareza. Queremos olhar para Jesus e saber que Jesus é o socorro. E queremos também olhar para a nossa situação e não colocarmos pano quente, Senhor. Queremos ver como verdadeiramente ela é. Papai amado, como essa mulher também nós queremos estar determinados a ir até o Senhor e mesmo diante dos obstáculos permanecermos firmes naquele propósito de obter o milagre que precisamos. Senhor Deus, não deixa faltar fé no nosso coração. Queremos ter essa confiança, queremos nos lançar aos teus pés, Jesus, queremos implorar até que o milagre, até que a cura, até que a libertação aconteça. Faz a gente ser assim, Pai, para que a gente possa vencer todas as aflições que enfrentamos na vida. Nós te pedimos isso, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Deus abençoe e vença as aflições. No nome de Jesus.